Tá tudo errado. Tá tudo errado, gente. Tudo errado. Na política brasileira, já sabe. E no meio cristão. E eu vou falar aqui sobre essa questão, né? De política, calvinismo, arminianismo. Eu vou fazer uma misturinha aqui. E o que tá errado? Primeiro, cadê a confiança das pessoas em Deus? Cadê nossa confiança no Senhor? Cadê nossa confiança? E eu me coloco nesse meio porque abri meus olhos faz pouco tempo também. Que eu tava indo, como que a gente é ludibriado, né? Como a gente é ludibriado com excesso de informação de só um lado, né? A gente fica ouvindo às vezes muito um lado e a gente, como a gente tem, claro, né? Principalmente nós cristãos, nós temos nossos princípios e tudo, a gente pega todo esse pacote e fala, não, esse é assim, 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 tá? E a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não entende o porquê. E o porquê que tá acontecendo algumas coisas, tá? Pra começar. Eu, claro, como cristã, eu vou votar nos partidos políticos que estejam mais de acordo com os princípios que eu acredito, né? Com certeza. Mas, como eu já falei no outro vídeo, né? Entretanto, a gente tem que parar com essa idolatria horrível dentro da igreja, principalmente a igreja. Eu não tô falando que a gente tem que separar as coisas. Eu acho assim, um exemplo, eu acho legal quando é pregado na igreja a palavra do Senhor, a gente tá lá só pra adorar ao Senhor Deus, e no final, sei lá, depois os irmãos vão tomar um café fora da igreja, né? Não do café dentro da igreja também não pode. Fora da igreja, e quer falar de assuntos políticos, aí pode, ou no seu Instagram, ou nas coisas. Mas o problema, nem é os assuntos políticos, o problema maior é, igual eu falei, eu vi um vídeo de duas pessoas aí, famosas, que eu não vou repetir o nome, fazendo funk, meu Deus, com o número do candidato, né? Com o número do candidato dentro da igreja. Olha que absurdo, olha só a profanação, e as pessoas acham que isso é normal. Quando o candidato, ele tá sendo candidato, ou é para ser votado, ou tá próximo de uma eleição, jamais o candidato tem que ser essa noção, e o líder da igreja, o pastor, óbvio, mais ainda, de não colocar essa pessoa para falar no púlpito. Não é pra deixar essa pessoa falar. A pessoa tem que ir pra igreja pra assistir o culto, né? Como todo mundo. Porque é óbvio, né? Se essa pessoa for falar, muito menos, né? Eu acho assim, tem pastores que eu gosto bastante, que eles podem até dar uma indireta. Olha, nós como cristãos, nós não votamos em partidos que faz isso, isso, isso. Então, vamos procurar um partido que é mais próximo com as nossas, né? Com um político que é mais próximo com as nossas. Mas não falar o nome da pessoa, o número da pessoa e falar qual partido tal. Você pode dar uma dica. Aí isso eu acho que até aceitável. Mas agora trazer a pessoa pro puto, fazer musiquinha. Gente, cadê o temor das pessoas? Cadê a noção das pessoas? E aí o que acontece, né? Acontece o que aconteceu no Brasil, um monte de gente foi preso, né? E aí o que acontece, as pessoas são, por isso que diz, as pessoas são, né, derrotadas por falta de conhecimento. O versículo eu falei errado, que não é totalmente isso. Mas as pessoas, não é derrotada a palavra, agora eu esqueci o versículo. Depois eu coloco aqui na legenda. As pessoas têm que ter conhecimento da verdade, que é Cristo, né? Porque se a gente não abrir os nossos olhos, nós vamos sendo enganados por essa loucura, né? Que tá acontecendo dentro das igrejas e já tá acontecendo aqui na Europa. Aqui é uma coisa normal. É uma coisa normal, abominável. Que a política entrou dentro da igreja de uma forma que a gente não pode nem falar, sabia de uma coisa? Que uma política, ela foi dar um versículo da Bíblia. E ela foi quase que condenada, ela tá indo lá no processo, né? Isso é um absurdo, a gente tem que ter, sim, a liberdade, né? De falar as coisas nas redes sociais. Só que ela não foi falar de política lá na igreja, ela não foi falar de política dentro do espaço até de Deus, né? Lá na política, ela falou na rede social dela, ela colocou um versículo, que isso eu falei, a gente tem que ter liberdade de expressão nas redes sociais, de falar o que a gente quer, né? Ela tá sendo perseguida por causa disso. Só que as pessoas estão trazendo a perseguição, em vez de trazer uma perseguição por causa do nome de Jesus, estão fazendo isso por causa de política, né? Aqui a gente não pode mais por causa da política também. E aqui tem os dois lados, né? Só que os dois lados aqui, na verdade, é um lado só, né? E no Brasil também a gente não sabe como que tá, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu sei que as pessoas têm muito medo que de Brasil virar uma ditadura, isso e aqui. Só que esse medo, na palavra de Deus diz, né? Que a gente não deve temer o homem. E a gente não deve ficar ansioso, ainda mais por essas coisas. Porque a gente... E se a ditadura vier? E aí?
A gente tem que ser forte e corajoso, porque se a gente for perseguido por causa de Jesus, maravilha! É melhor ser perseguido por causa do nome de Jesus do que ser perseguido por causa de político, vocês não acham, não? Por causa de nome de político que você nem conhece, porque quanta gente foi presa em vez de... Eu vi um pastor falando, achei isso muito interessante. E se essas pessoas fizessem tudo o que eles fizeram lá, tudo que eles fizeram, ficar em tendas e tudo, proclamando o nome de Jesus, será que tem alguém que faz isso? Fica 3 dias, 4 dias numa tenda pra falar de Jesus? Por que eles não fizeram isso falando de Jesus? Agora, pra político, as pessoas fazem, né? Pra político, as pessoas fazem. Gente, tem uma missionária, não, uma irmã da igreja, né? Eu considero ela uma missionária, só que ela não coloca título nela mesma. Ela foi entregar a Bíblia na igreja subterrânea, foi entregar a Bíblia na China. Por que os irmãos não vai fazer isso? Porque a gente não faz essas coisas, gente. A gente tem que fazer essas coisas. Eu fui perseguida aqui, por isso que eu não faço certas coisas que eu gostaria. Porque se eu pudesse, nossa, eu saia falando de Jesus nas ruas. Só que a gente tem que ser prudente, né? Como cristão. Tudo a gente tem que orar, porque as pessoas pensam que aqui não tem perseguição. Aqui tá tendo perseguição na Europa. As pessoas pensam que aqui é um mar de maravilha. Não é não. Não é não. Só que assim, glória a Deus ser perseguida pelo nome de Jesus, diretamente por Jesus, porque às vezes a gente é perseguido, muitas vezes eu fui perseguida aqui, e eu não percebi que eu estava sendo perseguida por ser cristã, por ser de Jesus, né? E agora uma outra coisa que eu quero falar, que eu falei que vou fazer uma mistureba nesse desculpa o palavreado, uma mistura nesse... Ah, agora eu lembrei do versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, meu Deus, tinha esquecido do versículo. Eu vou falar sobre essa questão que tá muito forte do arminianismo, calvinismo. Que frescura do caramba. Desculpa a palavra de novo. Não tem Armínio aqui na Bíblia? Tem Calvino aqui na Bíblia? Gente, isso é tão ridículo. Se você vai falar para um cristão... Ó, hoje mesmo eu vou tomar café aqui na minha casa, sabe quem? Uma irmã da minha igreja que veio da Tailândia. Ela era ateísta. Eu vou até fazer um vídeo com ela. Eu já combinei com ela que a gente vai fazer um vídeo juntos. Vou entrevistar ela. Ninguém foi falar de Jesus pra ela. Ninguém, quer dizer, minto. Sim, foi falar. O marido dela, que também era ateísta, que é um sueco, que começou a falar de Jesus pra ela. Só que não foi nenhum evangelista na casa dela. Ele também teve encontro com Deus através de pesquisas que ele começou a pesquisar sobre outras religiões. E ele achou interessante que os cristãos é a única, né? Eu gosto nem de falar de religião, né? Porque Jesus não é religião. Mas enfim, só os cristãos que tinha essa convicção de ser morto, né? Ele falou que é a única. Ele começou a estudar aquela outra religião que eu gosto de falar nesse vídeo aqui. Que vocês sabem, é do véu lá. E ele viu muita coisa esquisita, que tinha muito superstição. E tem mesmo, eles acreditam em ET, umas coisas bem esquisitas mesmo, que eu não vou nem falar aqui. Mas enfim. E aí ele viu que não, que isso não era verdade. Aí ele foi pesquisar em várias religiões. Ele é bem inteligente, pesquisa, ele lê muito. E aí ele começou a ter um encontro com Deus, foi se revelando a ele, porque ele procurou, por isso que fala, procureis, conhecereis a verdade vos libertará. Mas agora imagina eu falar de calvinismo e arminianismo pra essa moça, que ela é a nova convertida, o marido se converteu há mais tempo. Ela vai entender? Não, isso é uma perca de tempo. E por que a gente fica brigando, né? Debatendo essas coisas às vezes em redes sociais. Ai, não, eu sou calvinista, não, Armínio, não. E essas coisas de... Ela sempre pergunta pra mim, né? Ela pergunta pra mim, e Jesus tá perto de voltar? Porque teve também uma enchente lá no país dela. Eu falei, isso aconteceu também no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, eu espero que sim, eu acredito, com certeza, eu acredito, só que eu não quero deixar ela com medo, porque a salvação é uma coisa maravilhosa, se Jesus voltar vai ser maravilhoso, só que eu não sei se Jesus vai voltar antes, depois do arrebatamento. Eu acho que isso não é um assunto para ficar falando para uma pessoa que é nova convertida. Agora ela tá no primeiro amor, ela tem que saber do amor de Jesus, do evangelho. É importante também saber, mas não agora. Agora é a época dela se debulhar na Bíblia, de buscar o amor de Deus, não ficar dando essas escatologias de pânico pra ela ficar, ai meu Deus, não sei o quê. Não, a gente tem que sim falar tudo no seu tempo e falar sobre Jesus, que é o níquel, que morreu e ressuscitou na cruz. Jesus, que ele é a vida, é tudo que nós precisamos, é por causa dele que nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Tá em Atos 17, 28. E é por ele, é por causa dele, por ele, para ele, todas as coisas, que tá em Romanos 11, 36. Que Jesus amou o seu filho de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que estar falando sobre o poder, como Deus é maravilhoso, como ele é poderoso. Depois que ela entender esse poder de Deus, essa graça, a gente pode falar também desses assuntos, mas com certeza lá na minha igreja, ela sabe, porque na igreja sempre fala sobre a volta de Jesus, que está perto. Na igreja sempre fala, né? Tô falando que ela não tem que ouvir. Só que quando ela vem na minha casa,
eu quero primeiro mostrar mostrar o amor, mostrar a comunhão. Não quero ficar falando, dando medo, pânico nela, né? Porque eu vou mostrar Apocalipse, nem eu entendo tudo, tem muito simples no Apocalipse, né? Então eu falei pra ela, assim, hoje mesmo eu falei pra ela das 7 igrejas, né? Das cartas das 7 igrejas, mas tudo assim, com calma, né? Assim, com sabedoria, pra não colocar a menina, deixar a menina pra ficar igual eu tava em 2020. 2020 eu tava no pânico, nossa, mas sabe o que é isso? Outro ponto que eu quero falar. Tanta gente aproveitadora, se aproveitando dos outros pra ganhar dinheiro no YouTube. Gente, quanta gente, meu Deus, essas pessoas elas vão com certeza, Jesus vai cobrar. Que muitas ficam colocando vídeo com aquelas imagens bem chamativas assim, só para que as pessoas assistam, né? Para deixar as pessoas com medo, mas na verdade a intenção delas não é evangelizar, não é falar do amor de Deus, a intenção delas é ganhar dinheiro usando o nome de Deus, mandando curso. Gente, é a coisa mais horrível que eu vi. Um rapaz, e tem vários agora, vendendo curso para se preparar para o Apocalipse. E não é esse famosão que agora tá, não, que esse professor famosão. Eu tô falando até de um outro que começou fazendo isso. Gente, pra que isso? Na Bíblia fala, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E ainda é uns preços absurdos. Gente, onde que essas pessoas estão com a cabeça? Onde que essas pessoas se... Não sei. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. E até eu falo, você tem que ler a Bíblia. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mesmo, porque às vezes eu quero conversar hoje mesmo. Gente, eu fiz um vídeo que agora, esse mês de dezembro, ele teve apenas menos de 1 hora. Tava conversando com o marido dessa minha amiga. Menos de 1 hora de sol. Tem noção o que é isso? Menos de 1 hora de sol no mês inteiro, não, hoje é dia 16, né? Metade do mês sem sol, né? Então, aí de vez em quando eu falo, eu queria falar tanta coisa aqui no YouTube, mas quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa desconhecida, ninguém me conhece, mas eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra ter milhares de visualizações, né? Muito menos pensando em ganhar dinheiro, porque eu tenho, como eu já falei, um outro canal que eu falo às vezes de viagem, esse sim, se desse certo seria legal, porque os temas não são... eu só falei uma vez, eu acho, de um tema bíblico, ou se falei foi pouco, porque eu não quero ter um canal com tema bíblico pensando, não, eu quero ter dinheiro, eu quero que esse canal dê certo, eu quero que tenha milhões de visualizações, porque senão você tá fazendo com a intenção errada, né? E isso não é o que eu quero pra mim, eu gosto de separar bem as coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que ter muito temor com as coisas do Senhor, muito temor. Na igreja que eu tô indo atualmente, não tem pastor que vive de salário, não tem pastor. Não que eu tô falando que é errado o pastor ter o seu salário, eu acho que a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Claro que o pastor tem que pagar suas contas, tem que pagar, né? E se ele trabalha bem, trabalha o dia inteiro, claro que ele tem que ter. Mas na igreja que eu tô indo, não tem, né? E tem culto nos domingos, nas quartas, tem horário, tem oração, tem na sexta o café, só que por que que não tem? Porque não tem necessidade. E também se tivesse, seria um salário justo. O problema é pastores receberem salários absurdos, né? E ainda, eu fui numa igreja, meu Deus, eles estão querendo copiar aquela igreja que já conhece, né? E é uma igreja pentecostal. O pastor falou assim, quem tem 10 pessoas aqui com 100? 10 pessoas aqui com 50. Gente, a oferta a gente tem que dar de coração, uma oferta de gratidão, não é estipulando, vai dar isso. As pessoas estão perdendo noção, não sei. Não sei o que tá acontecendo com essas pessoas, mas eu não sou aqui pra julgar ninguém, eu basto os meus próprios erros, né? Mas eu fiz esse vídeo mesmo porque eu gosto muito de falar. Como vocês... Nossa, se deixar eu fico aqui falando 2, 3 horas. Até meu irmão fala, nossa, como você consegue? Porque eu não sei editar vídeos, então eu só fico falando igual uma papagaia aqui. Mas eu resolvi fazer, e eu nem sei ainda em qual dos canais que eu vou colocar. Tô até pensando qual que eu vou colocar. Porque tem um canal meu, que é o que é Evangelizando a Suécia, que eu não quero mais usar o YouTube, né? Não tô querendo mais usar, ficar postando nele. Nem gosto muito de postar Instagram, mas eu tô pensando, talvez eu até poste nele. Porque é um alerta que eu gostaria que as pessoas falassem isso que eu tô falando agora. E são poucos os que falam. São poucos mesmos. São poucos, porque a maioria das pessoas quer ouvir aquilo que agrada o ego delas, né? Tantos pastores falando de, ai, cuidado com a inveja, e cuidado com o nosso coração orgulhoso. O problema da inveja não é a inveja de si, é o nosso coração, que a gente se acha que nós somos tão importantes, né? Nós somos tão importantes, né? Porque que as pessoas... Eu tinha essa mania também antes, falava tudo, ai, a pessoa tem que tomar cuidado, que a pessoa tem inveja de mim. Mas a própria palavra de Deus diz que como é que Balaão, né, tentou amaldiçoar lá o povo, e não há maldição para o povo de Deus, ou uma coisa assim. Tem outra palavra aqui que é falada lá,
Mas não, eu agora esqueci, vou lembrar daqui a pouco também. Gente, ficar sem sol não é fácil, ficar sem sol deixa a gente meio assim, né? Mas assim, eu tô morando em 2 países agora. Tô morando entre Finlândia e Suécia. Então eu fico alguns dias na Finlândia, fico outros dias na Suécia. E tá sendo uma experiência muito legal mesmo. E eu creio que Deus vai colocar muitas pessoas para eu ganhar almas para o Senhor Jesus para elas. Assim como essa minha amiga hoje, ela vai fazer um vídeo, vocês vão conhecer ela. E, e é isso, a gente tá aqui para pregar o evangelho onde a gente estiver. A gente tem que dar um bom exemplo de cristão, né? Pra gente não ser hipócrita também. E a gente tá aqui pra fazer a obra de Deus, né? E eu coloquei até um vídeo de uma pessoa nesse meu canal aqui do... Eu nem sei se eu vou colocar nesse Instagram que eu tô falando, mas enfim, se eu for colocar nesse Instagram que eu tô pensando, tem um vídeo de que não é da minha igreja, esse irmão, mas ele falou umas coisas tão interessantes, que ele falou assim, que o problema da igreja atual não é antes a gente tinha essa mania de pensar, é por causa o problema da igreja atual é por causa que não tem, como é que é o nome? Não é bíblica, a igreja não é bíblica. Sim, esse é um problema sério, mas o problema maior é a falta de comunhão, a falta de amor entre as pessoas. Pessoas não estão tendo comunhão. Você vai pra igreja, as pessoas, sabe? E na minha igreja não é assim agora, graças a Deus. Não tô falando aqui pra deixar vocês tristes que tá assistindo, porque eu falo, não desista. Eu também fiquei muito tempo numa igreja, indo em igrejas, visitando, e eu acho isso uma hipocrisia, que as pessoas falam, ai, tá desviado, tá ficando igual macaca, não sei o que, macaco, como é que é o plano de galho em galho? Se eu tô numa igreja que não tô me sentindo bem, que não tá pregando a verdade, que eu não tenho como, eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar lá fazendo o quê? Se não tô aprendendo, né? Porque eu mudo mesmo, não tô nem aí. Só que agora eu vou ficar. Porque eu encontrei uma igreja, até comer um pedaço de muffins. Eu encontrei uma igreja que é... Nossa, não vou falar perfeito a Deus. Deve ter só... Mas, gente, é demais essa igreja. É demais, como eu falei. Não tem o pastor que recebe o salário. As pessoas... Tem uma irmã lá que ela foi entregar bíblias, uma igreja subterrânea na China. Eles trabalham com igrejas perseguidas, assim, não que eles trabalham, né? Essa irmã especificamente fez esse tipo de trabalho, mas os irmãos têm a comunhão, todo mundo se sente que pertence, todo mundo fala que todo mundo é uma mistura de jovens com os idosos, né, velho? Jovens com idosos, todo mundo conhece com todo mundo, não tem aquele grupinho, sabe? Um grupinho de casa lá. E a gente, igual na quarta-feira, teve uma irmãzinha que falou uma coisa, aí os irmãos falaram, vamos ver se tá na Bíblia mesmo. Gente, é incrível, a gente vê tudo, vamos estar na Bíblia, a gente lê a Bíblia e quer saber, pode ser quem for que tá pregando, a gente não quer saber se é o fulano de tal, né, porque tem muito isso, ai, o pastor é famoso, esse deve, as pessoas nem leem a Bíblia, e eles acham porque fulano falou, tá falado, não é assim não importa quem falou, tem que estar na Bíblia. E é muito legal essa questão, e o que eu tava falando é a questão da comunhão. Nossa, eu tô tão feliz que agora eu tenho uma igreja que eu tenho comunhão, porque foi tão difícil ficar aqui não ter comunhão. E agora eu tenho, graças a Deus. E como eu falei, esse vídeo que tá no meu canal, essa pessoa não é da minha igreja, mas o que ele falou faz muito sentido. É difícil você encontrar uma pessoa, um amigo que vai te ouvir. Você pode falar o que você tiver que falar e esse amigo não vai te julgar. Hoje em dia, assim, você não pode falar tudo o que você quer, que as pessoas vão te julgar, vão te jogar pedras e etc e tal. É difícil mesmo, né? A gente poder ser a gente mesmo nesse mundo que a gente tá, que tá uma chatice. Uma chatice, você não pode falar A, B, e é uma... Ai, meu Deus, tá chato demais. E na igreja é a mesma coisa. Na igreja, às vezes você vai querer desabafar com uma pessoa, a igreja inteira fica sabendo. Isso é ridículo, gente. Isso não é bíblico. E então, não importa. A igreja que não tem comunhão não vai crescer. Não vai crescer de jeito nenhum. Pode ser bíblica, pode ser todo mundo lá, cara de santo, ter a doutrina, mas se não tem comunhão, minha filha, não adianta, tem que ter a comunhão dos irmãos na mesa, poder você ser você mesmo, né? Porque se você não é você mesmo, você vai estar mentindo, e mentiroso não entra no céu. Os mentirosos não vão entrar, não. Então, como eu tô falando, me deu vontade de fazer esse vídeo agora, porque ultimamente eu faço vídeo quando eu acho que eu devo fazer, né? Hoje mesmo eu falei agora, Espírito Santo, o que eu vou falar, né? Aí eu senti, né, Deus falando assim pra mim, o que você falaria? O que você gosta de ouvir? Fala alguma coisa que você gostaria de ouvir. Mas eu vou fazer então. Aí eu tô fazendo esse vídeo, se não quiserem assistir, tô nem aí. Eu só quero falar, que eu preciso falar. Eu já falei bastante com essa minha amiga que veio aqui em casa. Mas eu ainda tô com vontade de falar. E tem tanta coisa que eu queria falar ainda que eu não posso falar, né? Nem posso falar tudo que eu gostaria de falar. Porque hoje em dia você não pode falar não, ainda mais aqui na Europa, né? Teve uma menina lá uma menina não, uma
Eu não sei o que ela... Não é ministra, não. Tem um nome lá da política. Que ela falou um versículo bíblico. E tá lá. Aí na luta na justiça. Meu Deus do céu, esse mundo tá perdido. Esse mundo tá jaz no maligno mesmo. Então a gente tem que se apegar a Deus e parar de ficar olhando pro homem. Parar de ser ingênuos e achar que é a política B que vai salvar a gente. Eles não podem fazer nada, são seres humanos. São seres humanos que erram, né? Igual nós erramos. A gente tem que parar de ser besta. Tem que parar de ficar se morrendo por causa de sofrendo por causa dessas pessoas, né? Então, acho que é isso que eu queria falar. Acho que eu já desabafei. E é isso, quando eu tiver vontade de sentir, né, de fazer um vídeo, falar tudo que eu quero falar, e quem quiser me ouvir, se não quiser também eu faço pra mim mesmo. E é isso, vamos ser de verdade, gente. Vamos ser de verdade, vamos ser que a gente é, que é Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, a gente tem que andar na luz, andar na verdade, parar de mentira. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Amém.